Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Bem-vindos ao canal TV Sintel. É muito bom e importante ter vocês aqui com a gente. Em março, mais precisamente no dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, uma data que foi criada pela ONU em 1970 e no qual simboliza a nossa luta pela igualdade e equidade com os homens. Em 2015, a ONU lançou um grande desafio mundial, que é a Agenda 2030, para um desenvolvimento sustentável, mais conhecida como ODSs. E dentre elas nós temos 17 objetivos e mais de 169 metas. Todos esses ODS são interligados e interconectados. E o objetivo número 5 apresenta desafios para chegarmos à igualdade de gênero, empoderamento das mulheres. Para celebrar esta data e falar sobre o 8 de março, tão importante para nós mulheres, eu trago hoje a TV Sintel Rejane Soldani Sobreiro, uma mulher que já percebi fabulosa. Rejane, advogada, mãe, esposa e líder sindical, de uma das categorias profissionais mais ligadas à segurança das cidades. Ela é a primeira mulher do Brasil a presidir um sindicato da Guarda Municipal de Curitiba. Rejane é ainda diretora jurídica da FenaGuardas, Federação Nacional da Guarda Municipal. Mas antes de falar com a Rejane, você que está visitando o canal pela primeira vez, aproveite e se inscreva, deixe o seu like e acompanhe-nos todos os dias. Ajude a TV Sintel a ser ouvida e assistida. Bom, Marise, é uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Agradeço muito o convite. O Sintel entrou em contato comigo, né, para estar participando desse evento aqui em comemoração ao dia 8 de março. Eu me sinto honrada em estar aqui e eu só tenho a agradecer a vocês por essa participação. Imagina, eu que te agradeço. E a data do dia 8 de março, o que você tem para nos dizer sobre o empoderamento das mulheres? Olha, a data do dia 8 de março é uma data de extrema relevância para toda a sociedade, porque é uma data de reflexão, uma data em que nós, não apenas para comemorar o Dia das Mulheres, mas para se refletir nessa trajetória toda em que as mulheres estão percorrendo, né, por igualdade de gênero, igualdade de condições, pelo seu espaço, para que as mulheres possam sim serem ouvidas, né, nessa sociedade infelizmente, né, tão machista que nós aqui no Ocidente vivemos, né, os países latinos, eles têm essa tendência, né, de ter esse machismo estruturado e todo esse percurso, essa luta que nós mulheres enfrentamos todos os dias, ela é de grande relevância. E o dia 8, ele mais do que uma data comemorativa, ele tem que ser uma data de reflexão, né, para fortalecer esse movimento, né, e também dar força para que as mulheres, né, com base nessa reflexão, possam buscar o seu espaço, buscar a sua independência, né? E quando a gente fala em independência, é bom deixar claro que quando a gente trata dessa questão do empoderamento feminino, de forma alguma é uma expressão que pode ser equiparada a você achar que você não precisa do outro para conviver. E não é isso. Nós precisamos sim do outro, mas nós precisamos ter o nosso espaço, ter a nossa voz, ter os nossos problemas reconhecidos por essa sociedade. Nós precisamos que essa sociedade nos trate da mesma forma, em condições iguais a como ela trata também o homem. Então, a data do dia 8 de março, para mim, mais do que tudo, é essa data de reflexão. Essa data de você fortalecer essas mulheres que estão passando por esse processo de crescimento, né, de busca pelo seu espaço. E é importantíssimo que vocês, né, o movimento sindical, né, que o Sintel dê esse espaço para que as mulheres possam ser vistas e também representadas. E na sua opinião, as pessoas ainda confundem feminismo e igualdade de gênero? Ah, com toda certeza, né? Claro, uma das grandes pautas do movimento feminista é a igualdade de gênero. Mas o que nós percebemos no dia a dia é que sempre quando uma mulher tenta
fazer com que sua voz, né, fazer com que a sua opinião seja ouvida e defendendo o seu ponto de vista, buscando essa igualdade de gênero, você tem um movimento de criminalização do movimento feminista, né? Você tem essa imagem de querer taxar a mulher como feminista, né? E eu vejo e defendo isso abertamente, apesar de não ser uma militante do movimento feminista, nós temos que parar com isso de querer criminalizar o movimento feminista. Porque o movimento feminista foi um movimento de extrema importância e é um movimento de extrema importância, porque se hoje as mulheres conseguiram esse espaço, claro, não é o adequado ainda, não é o nosso sonho, nosso objetivo, não foi ainda plenamente concluído, mas nós estamos nessa construção. E se nós chegamos até onde nós chegamos hoje, mulheres, né? Inclusive eu, uma mulher, podendo participar de uma carreira que até pouco tempo atrás era uma carreira extremamente, né, masculinizada e extremamente restrita às mulheres, né? Não só a minha, como outras tantas carreiras, foi por conta também fruto desse movimento, né? Se as mulheres conseguiram o direito e acesso ao voto, né? Infelizmente as mulheres só conseguiram acesso ao voto aqui no Brasil em 1932 e mesmo assim com autorização do marido, né? Então essas conquistas que a gente foi alcançando ao longo do tempo, isso é fruto do movimento feminista. Só que nós não podemos criminalizar esse movimento. E a gente percebe, eu percebo isso no dia a dia, né? E eu acho que grande parte das mulheres que estão nos assistindo aqui, que integram aí a categoria dos trabalhadores nas telecomunicações, percebe isso. Que hoje, quando você tenta defender o teu espaço, né? Tenta defender essa igualdade de gênero, automaticamente já vem aquele estereótipo dizendo que você é uma feminista. Né? E qual é o problema de ser uma feminista, né? Apesar de muitas de nós não militarmos no movimento feminista, mas não tem problema nenhum nisso. Então, eu vejo uma tentativa, muitas vezes, de tentar descredibilizar o teu discurso, né? De tentar diminuir aquilo que você tem a falar. Isso não pode, isso tem que ser combatido, né? Nós temos que buscar sim a igualdade de gênero e sem tentar criminalizar nenhum movimento, principalmente um movimento desse, que é um movimento tão importante para todas as mulheres brasileiras. Com certeza. E hoje você preside o sindicato de uma categoria que é predominantemente masculina. Como que é, Regiane, líder sindical da Guarda Municipal de Curitiba? Pois eu sou guarda municipal, integro a categoria carreira há 18 anos, né? Nunca foi, né, um projeto pessoal estar na presidência do sindicato, isso foi algo que foi acontecendo naturalmente, né? Busquei uma formação, né? Quando eu entrei na Guarda Municipal, eu só tinha um ensino médio, não tinha ainda um curso superior. Durante essa minha trajetória, eu busquei me qualificar, fiz o meu curso superior. Muito difícil, né? Hoje em dia, as mulheres conciliarem a família com os estudos, com o trabalho, com a casa, com tantas outras jornadas que nós temos, né? Não foi um movimento fácil, não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada muito difícil, como tantas outras histórias de mulheres que nós passamos, né? Nós visualizamos, enxergamos e muitas vezes nós no sindicato somos procurados por grande parte das mulheres que também retratam essa dificuldade. Então houve, claro, uma grande dificuldade, mas assim, eu vejo isso como um processo natural, né? Dentro do sindicato só para passar um breve histórico aqui, não existia um sindicato próprio para os guardas municipais, né? Eu faço parte de um grupo que criou o sindicato próprio dos guardas municipais de Curitiba, né? Porque até então nós éramos representados pelos servidores gerais, né? Pelo sindicato dos servidores gerais. Só que é óbvio, vendo as diferenças na atividade, porque um operador de segurança pública, ele exerce uma atividade completamente diferente de um servidor de repartição. Então, assim, você tem uma realidade completamente diferente. E visualizando isso, enfrentando essas dificuldades, nós criamos um sindicato próprio, né? E desde 2013, quando nós conseguimos o registro sindical, nós estamos à frente, representando a categoria. Mas eu acho que foi um processo natural, até por toda a dedicação, todo o empenho. Nós mulheres temos uma característica que é se dedicar muito, né? Nós nos dedicamos muito àquilo que a gente encara como uma missão, né?
E eu acho que é algo natural, foi um reconhecimento natural. Não foi fácil, não é fácil, e a gente sabe que as dificuldades sempre existem, mas estamos aí e estamos encarando essa missão aí com muita dedicação e sem nenhum tipo de medo ou de preconceito e buscando fazer o nosso melhor. Eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem vocação e tem dedicação para aquilo, a gente não faz muito esforço, é algo meio que natural. Com certeza. Antes de integrar a diretoria e a presidência do SIGMUC e FENAGUARDAS, você atuou em campo, como guarda municipal. Me conta um pouquinho dessa tua experiência profissional, os teus desafios do dia a dia, até mesmo você sendo uma mulher e integrando uma corporação que grande parte dela é masculina. E nas suas atividades de patrulhamento, como eram? Sim, é uma categoria extremamente masculinizada, né? Muitos homens, infelizmente hoje o efetivo da Guarda Municipal de Curitiba é de 1.524 integrantes, nós temos apenas 122 mulheres, né? Então nós temos uma média ali de 8% do efetivo formado por mulheres. É um número muito baixo, extremamente baixo. E aí, é óbvio, a gente vai encontrar barreiras, né, e certas dificuldades, como infelizmente as mulheres enfrentam em outras categorias também. Mas é claro que os desafios da segurança pública, eles são desafios um pouco, digamos assim, mais acentuados, né? Então, quando você entra para uma carreira voltada para a segurança pública, geralmente você tem aquele discurso e aquele pensamento de achar que a mulher não vai conseguir dar conta do recado, né? Até porque é uma atividade que muitas vezes você precisa de vigor físico, né? Para estar fazendo contenções, para estar fazendo prisões e fazendo abordagem desse tipo de situação. E você tem, às vezes, um pensamento que está incutido nas pessoas de achar que as mulheres não conseguem desenvolver determinadas atividades que necessitam desse vigor físico, o que é extremamente equivocado. Por quê? Quando você adota a técnica, quando você domina a técnica, quando você se dedica na técnica, você vai precisar muito pouco da tua força física, né? Claro que ela é importante, né? Só que você tem que realmente dominar a técnica, você tem que trabalhar com a técnica. E eu, ao longo desses 18 anos na guarda, já presenciei várias situações que mesmo os homens, com todo o vigor físico deles, não conseguiram dar conta, né? Então, assim, não é uma questão de gênero, eu acho que é bom deixar isso bem claro. As mulheres, elas conseguem fazer aquilo que elas entenderem por bem fazer. Não existe essa limitação de achar que a mulher não pode desenvolver determinada profissão, determinada atividade. Eu acho que existem características, tanto no homem quanto na mulher, que são importantíssimas em todos os aspectos da vida em sociedade. E as mulheres, elas têm que ocupar esse espaço. Há uma procura ainda reduzida das mulheres para as áreas da segurança pública, sabe? A gente percebe isso. Por exemplo, na Guarda Municipal de Curitiba, você não tem uma limitação de ingresso de mulheres, não existe isso. Então, se você tiver lá 100 vagas e as 100 primeiras colocadas forem mulheres, não vai ter problema nenhum. O que ocorre é um movimento mesmo que natural, de muitas vezes as mulheres, elas têm uma nota maior na prova objetiva e chega na prova física, às vezes você vê ali um número maior de reprovações, né? As mulheres não conseguem muito. Isso não estou querendo generalizar, claro, mas os números mostram que as mulheres muitas vezes não conseguem obter ali uma nota nas atividades ali para ter esse número maior de mulheres ingressando na carreira. O que não quer dizer, ou é limitador, para que mais mulheres procurem, né, a carreira da Guarda Municipal e que venham a integrar essa carreira, né? Precisa se preparar, não é um concurso fácil, né? Eu acho que hoje em dia não tem concurso público que seja fácil, todos os concursos públicos passam por um processo seletivo bem criterioso, principalmente na área da segurança, onde você tem que ter ali conhecimentos específicos, né? Mas no dia a dia da atividade, é óbvio que a gente vai encontrar ali, muitas vezes nós mulheres somos testadas o tempo todo, né? Então, às vezes quando você vai fazer uma abordagem, né,
Cansei de fazer abordagens em que você ouve gracinhas, em que você ouve insinuações, em que você é testada mesmo no sentido de, vamos ver se ela vai conseguir dar conta, né? Vamos ver se essa mulher aí vai conseguir realmente executar a atividade que tem que ser feita. Mas eu sempre encarei isso com muita naturalidade, já sabia que ia enfrentar esse tipo de dificuldade, sempre encarei com muita naturalidade. É importante que a mulher imponha o seu limite, ela tem que ter um limite, né? Ela tem que impor esse limite, né? Ela tem que criar essa cultura de você não deixar que o outro ultrapasse esse limite, né? E sempre tratei isso com muita naturalidade, não tive grandes problemas, assim, né? Como a grande maioria das mulheres, já passei por situações de assédio, né? E consegui relevar essas situações com inteligência e acabou dando tudo certo. Mas é um grande desafio, sim. Sim. Já que você falou ali, né, a mulher não dá conta. Então agora me conta, qual é a fórmula da Rejane em ser mãe, líder sindical, advogada? Me conta essa fórmula. Pois é, eu acho que não tem uma fórmula secreta, né? Eu acho que a gente tem que procurar viver um dia de cada vez. Eu falo, muitas vezes a gente fica muito ansioso pensando, né, no futuro. Eu acho que você tem que se focar muito no presente, né? E você tem que tentar desenvolver aquilo que você se comprometeu em fazer da melhor forma possível dentro das condições que você tem. Nós mulheres às vezes nos cobramos demais, né? De tentar ser a super mulher, né? A Mulher Maravilha. E isso não é... A gente tem que entender que nós temos limitações, né? Você não vai conseguir ser 100% em tudo, né? E a gente tem que também aprender a parar de se cobrar tanto, né? Nós somos seres humanos, né? Muitas vezes a grande maioria de nós desenvolvemos aí jornadas triplas, né? Triplas, quádruplas às vezes. E a gente tende a querer ser perfeito em tudo e não vai conseguir. E isso muitas vezes faz com que mulheres se cobrem demais, né? E desenvolvam aí outros problemas. Mas é importante que você entenda que você tem limitações e que dentro do possível e das condições que você tem naquele momento, você está desenvolvendo o teu melhor, né? E procurar buscar sempre esse melhor, né? Eu acho que a gente está sempre num processo de evolução e a gente tem que procurar sempre evoluir. Mas é claro, não foi fácil. Eu tenho 2 filhos, né? Então eu tenho um menino de 23 anos, né? E tenho o meu mais novo de 15. Então, meu filho de 15, meu menor, o Thiago, participou de mais assembleia sindical do que muito guarda, né? E a gente sempre procurou estar junto, né? Nos momentos em que eu pude estar com ele junto, ele sempre estava comigo, né? E conviveu ali dentro do sindicato e vivenciou. Hoje eu converso com ele, claro, ele tem 15 anos hoje, e a gente conversa sobre várias coisas e eu percebo o quanto essa proximidade dele com o movimento sindical, né, vivenciando os problemas nossos do dia a dia, quanto isso também foi fundamental, né, para a criação de um senso crítico, né? Então hoje converso com ele e eu vejo que ele tem um senso crítico assim bem formado e até por conta dessa proximidade toda, né? E até, claro, convivendo com a mãe ali, né? E o pai também, que é do movimento sindical, também a gente vê ali isso também ajudou a formar o caráter dele, né? E tem a sua opinião. Mas não é fácil. Eu sei assim que, olha, durante muitos meses ali eu tive grande dificuldade em conciliar a faculdade, conciliar trabalho, conciliar o movimento sindical mesmo, né? É um trabalho que acompanha a gente, né? O pessoal acha, e há um pensamento equivocado das pessoas de acharem que por você estar no sindicato, o teu horário de trabalho acaba no horário do fim do expediente. Não é verdade. Você leva o trabalho para casa, né? O trabalho te acompanha o tempo todo, até porque quando você assumiu essa responsabilidade de representar, no meu caso, 1.524 pais e mães de família, isso estou falando dos ativos, fora os aposentados, né? Pais e mães de família, você assume essa responsabilidade te acompanha, né?
Então, a gente não tem feriado, não tem final de semana, não tem, né? Porque se alguém precisar da tua ajuda, você vai ter que estar à disposição, né? Se surgir um problema, uma ocorrência, onde o pessoal precisa de uma assessoria, você tem que estar à disposição. Então, eu acho que esta convivência dos meus filhos junto ali, né? Participando dos encontros, das reuniões, das assembleias, fizeram até com que eles desenvolvessem maior essa compreensão, né? De saber entender. Olha, a mãe tá falando com o guarda que está ajudando alguém, né? Olha, a mãe não vai poder te dar tanta atenção nesse momento, mas é óbvio que em todos os momentos que eu precisei estar ali apoiando e ajudando eles, eu sempre estive. Mas sempre tem, né? A gente sempre carrega aquele sentimento de, poderia estar mais, poderia estar me dedicando mais, né? Mas eu acho importante a gente entender que a gente não vai conseguir ser 100% em todos os aspectos. É normal, nós somos seres humanos e o importante é reconhecer. Eu acho que reconhecer isso, e se falhar em algum momento, a gente vai sim tem que reconhecer isso e saber que você pode melhorar, né? Mas Com é um certeza. Desafio. Todas as mulheres que me ouvem aí sabem disso. Não é fácil você conciliar casa, trabalho, família. E além disso, o movimento sindical, que é desafio assim todos os dias, né? Mas que quando se faz com amor, a gente dá um jeitinho para tudo. Quando se faz com amor, a gente dá um jeitinho para tudo, né? Eu falo que quem procura o sindicato geralmente não é para te trazer elogios, vai te trazer problemas. Sim. E busca uma solução. E aí você tem que ter o discernimento para buscar ter serenidade, né? Para tentar buscar o melhor caminho para resolver aquele problema. Com certeza. A gente sabe que ainda a gente está muito longe de alcançar a igualdade de gênero em vários aspectos da sociedade. Para você, quais as principais barreiras ainda a serem derrubadas? Olha, eu acho que uma das principais barreiras, assim, porque eu acredito que até por vivenciar isso todos os dias, a gente percebe que há um machismo estrutural mesmo, um machismo incutido na cabeça, né, das pessoas, e eu não estou dizendo aqui somente dos homens, mas das mulheres também. E eu acho que isso é um processo cultural que ele é um processo que ele tem que ser iniciado, não é algo que acontece da noite para o dia, né? A gente tem que entender que a gente tem que trabalhar isso de uma forma melhor desde a infância, né? Trazer essa igualdade, trazer a necessidade dessa igualdade, de você ter empatia pelo outro, né? A gente vê aí na pandemia, nós, principalmente da Guarda, que temos ali a Patrulha Maria da Penha, né? Que é dedicado exclusivamente a atender as mulheres vítimas de violência doméstica. E nós percebemos que os números de atendimento durante a pandemia, né, da Covid-19, infelizmente, esses números aumentaram, né? Até porque a convivência das pessoas num ambiente confinado, isso aumentou, né? E com isso vieram os conflitos. E com isso veio a violência, né? E aí a gente que convive diretamente com essa violência, a gente vê que é algo que está incrustado, né, na sociedade, na cabeça das pessoas, né? Essa questão de você poder, às vezes, achar que com a violência você vai conseguir resolver os problemas. Não vai resolver os problemas, né? Na realidade, os problemas vão piorar, né? E você entender que do outro lado, né, você tem um ser humano. Então você tem que trabalhar melhor isso. E essa questão da violência contra as mulheres é algo que precisa ser melhor trabalhado, né? Desde a infância, isso é necessário. Mas também uma participação maior do poder público nesse processo. É claro, a gente tem ali esse trabalho que é primordial que aconteça dentro das famílias, né? Mas também dentro do ambiente escolar, né? Agora, como que a gente pode conduzir isso? Através de políticas públicas, né? Então, é importante que haja a participação, um espaço maior das mulheres dentro desse processo para que a gente possa efetivamente ver essas políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres serem aplicadas na prática no dia a dia, né? De nada adianta você ter leis muito bonitas, né, que trazem todo esse sistema de proteção das mulheres, né, e você não ver isso se efetivando na prática em
ações que realmente protejam essas mulheres, né? Por um outro lado, você tem também que trabalhar num processo de reconhecimento a mulher, ela tem que trabalhar melhor essa questão de empoderamento mesmo, sabe? Em todo sentido que a palavra alcança, nesse sentido de valorização, de você poder se valorizar, de você poder buscar uma estrutura que efetivamente te ampare para que você tenha um suporte para alcançar o seu espaço e a sua independência. E é por isso que tem que ser algo casado. Não adianta apenas você ter uma lei e todo um arcabouço jurídico que tente buscar essa proteção se você não tem políticas públicas e uma estrutura pública que consiga permitir que essas mulheres alcancem essa independência, né, essa valorização. Né? A gente vê muitas mulheres, infelizmente, hoje em dia, que estão aprisionadas, né? Elas estão aprisionadas, né? Por quê? Porque tem uma certa dependência financeira, né, do parceiro, né, de uma forma exacerbada, uma dependência financeira que não permite que ela mude de vida, e também tem uma dependência psicológica, né, uma dependência que aprisiona ela mesmo nessa situação de violência em que ela vive. Então, eu acredito que seja nesses dois pilares, né? Você tem que ter esse processo de valorização a mulher tem que se valorizar, ela tem que ter mais amor próprio, né? Só que ela também tem que ter condições que permitam uma estrutura para ela alcançar essa independência financeira, essa autonomia, para que ela saia desse processo aí de violência, quer seja psicológica ou né, uma violência mesmo física, né? É importante que isso seja trabalhado. E o espaço das mulheres, né, principalmente nessa formação de política pública, é fundamental. Eu acho que as mulheres ainda precisam evoluir nesse aspecto, sabe? Apesar de nós sermos a maioria do eleitorado, infelizmente nós temos um espaço ainda muito reduzido na política, né? E a gente tem que trabalhar melhor isso. Com certeza. Bom, se falando de mulher, a gente fica aqui falando e muito, muito tempo sobre mulher. Né? Porque ser mulher é ser mulher todos os dias. Isso mesmo. Então eu gostaria muito de te agradecer e pedir para você que deixe uma mensagem a todas nós mulheres brasileiras. Nossa, é um grande desafio, né? Porque as mulheres, eu encaro, eu tenho uma mulher como exemplo, né? Minha mãe é uma guerreira, né? Como tantas outras, né? Que sempre buscou criar os filhos da melhor forma possível, trabalhar, né, conciliar todas as necessidades da sua família e mesmo assim buscar a sua independência, né? E o que eu digo para vocês, mulheres, né, que nos assistem aqui nesse dia 8 de março, uma data tão importante, uma data de reflexão mesmo. Busquem se valorizar. Busquem esse processo de evolução aonde você consiga alcançar a sua independência. E é importante a gente deixar claro que independência não quer dizer que você não precise da convivência do outro, né? Que muitas vezes a gente fala de alcançar o nosso espaço e às vezes algumas pessoas interpretam da seguinte maneira, que nós queremos ocupar o espaço dos homens. Não é isso. Nós queremos ter o nosso próprio espaço. Nós queremos ter igualdade de condições, né? Dentro dessa sociedade tão desigual, a gente quer ter a possibilidade de poder ser aquilo que a gente quiser, né? Sem estereótipos, né? Sem barreiras, sem limitações. Então, o que eu digo para você, mulher que está nos assistindo hoje, é isso. Se valorize. Se valorize, busque esse processo de autonomia, né? De independência, porque quando nós temos independência e alcançamos essa independência, a gente passa a ter escolhas. Sim. E nós podemos fazer as nossas próprias escolhas, né? E eu acho que isso é fundamental.
E é isso que eu gostaria de deixar e compartilhar, assim como a minha história é uma história de superação, é uma história, a sua história também, né, Marisa? A gente estava conversando aqui, e a história de tantas outras mulheres é uma história de superação. O que eu digo é não tenha medo, né? Não tenha medo dos obstáculos, né? Vá resolvendo cada problema conforme eles vão aparecendo, surgindo na sua vida, né? E é isso, né? Conquiste o seu espaço, se valorize, né? E sempre buscando um bem coletivo, né? Sempre buscando ser útil para a sociedade, sempre buscando melhorar, evoluir, mas também melhorar a convivência, né? Melhorar a sociedade a qual você vive, né? Eu acho que é importantíssimo a gente sempre buscar o melhor, não só para a gente, mas também para a comunidade e para as pessoas que estão ao nosso redor. Com certeza. A você, um feliz dia 8, né? E a você, um feliz dia 8, mulheres. Esse é o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher.